Olá, meus queridos. É sempre um grande prazer dividir com vocês a palavra de Deus, o pão da vida, e hoje nós temos uma mensagem especial. Ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62, onde nós temos o relato de que Jesus colocou à prova algumas pessoas que queriam segui-lo. Antes de lermos esse texto, nós precisamos entender o contexto em que ele foi escrito. Jesus estava na Galiléia e ele decide ir para Jerusalém. Ele se põe a caminho e, ao passar por Samaria, ele é rejeitado. Tiago até mesmo pergunta a Jesus se ele desejaria que o próprio Tiago fizesse uma oração para que descesse fogo do céu e consumisse aqueles samaritanos que não quiseram receber a Jesus. Os samaritanos não quiseram receber a Jesus porque Jesus estava com o aspecto de quem estava decidido a ir a Jerusalém. Ou seja, ele era um judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus olha para Tiago e repreende ele por ter esse pensamento. E ensina, naquele momento, o seu discípulo de que a missão de Jesus não era destruir almas, e sim salvá-las. E, pondo-se ao caminho de Jerusalém, ele foi abordado por um homem, por um seguidor, que lhe diz o seguinte, no versículo 57. Seguir-te-ei para onde quer que for. Olha só, esse homem de forma sincera se aproxima de Jesus e afirma que iria lhe seguir. Antes de continuar esse texto, nós vamos perceber que existem três tipos de pessoas que Jesus busca para segui-los. Três tipos de pessoas ele pode encontrar, mas nenhum desses três ele preenche o requisito necessário para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. E esse primeiro homem, ele não possuía esse requisito. Você vai entender o porquê. Jesus olha para ele e responde da seguinte forma: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus foi ríspido com esse homem? Parece que ele foi ríspido. Na verdade, ele não foi ríspido, ele foi esclarecedor. Esse homem acreditava que Jesus era um líder político e revolucionário, que iria tomar o poder de Roma e estabelecer o reino de Israel. Portanto, ele queria ser lembrado por Jesus quando Jesus tomasse o poder, para que ele também tivesse parte nesse reino. Mas Jesus olha para ele e mostra a realidade, que não havia reino terrestre, e sim um reino celestial, que aqui na terra o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Então ele quebra essa visão deturpada deste homem. Mas Jesus olha para o lado e vê alguém que não se manifestou, que não disse a ele que queria segui-lo. Então Jesus indaga esse homem e pede para ele seguir. Ele diz: segue-me. E ele, porém, esse homem, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus novamente parece ser ríspido com esse segundo. Olha só, esse homem apenas pediu para enterrar seus pais. Mas ao lermos descuidadamente esse texto, podemos acreditar que esses pais estavam mortos e deveriam ser enterrados. Mas esse não era o verdadeiro contexto. O que esse homem estava dizendo para Jesus é: Senhor, meus pais estão lá vivos, já são velhos. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho a responsabilidade de ficar com eles. Então, Senhor, deixa eu sepultar eles, depois que eles morrerem, aí sim eu vou e prego o Evangelho. Ou seja, ele estava postergando o chamado de Jesus. E Jesus o repreende. Lhe mostra que ele deveria deixar os seus pais, deixar que eles seguissem a sua vida, e deveria seguir a ordem do Mestre de ir e pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho das boas novas do reino de Deus. Então, vem um terceiro que se ajunta a essa reunião, onde os seguidores estão confabulando com Jesus, e olha o que esse terceiro diz. Esse terceiro diz assim: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus olha para ele, fitando os olhos, e lhe diz: ninguém, tendo posto a mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha que coisa interessante, Jesus olha para esse terceiro e lhe diz: meu querido, você disse que quer me seguir, mas você não pode olhar para trás. Se você vai me seguir, você deve fielmente cumprir a sua missão. Porque lá no meio, enquanto você estiver cumprindo a missão, não existe mais volta. Não tem como mais você olhar para trás. Não existe como
fazer isso. Por quê? Porque aqueles que aceitam a minha missão, eles devem estar o quê? Eles devem estar ligados a Deus, devem estar ligados a essa missão e verdadeiramente cumprir ela de todo o coração, sem se arrepender. Talvez eu esteja falando para alguém que se enquadre numa dessas três classes. Eu queria dizer a vocês que esses três, eles não estavam aptos para serem seguidores de Jesus. Para você estar apto a ser um seguidor de Jesus, primeiramente você não pode ter interesses. Se você acha que seguir a Jesus é ser abençoado financeiramente, é a teologia da prosperidade que vai agir na tua vida, você está redondamente enganado, meu querido. Deus não prometeu dinheiro para você seguir Ele. Ele nunca prometeu isso a ninguém. O que Ele promete é a salvação, a vida eterna e o céu, ou seja, o seu reino celeste. Se você acha que primeiramente tem que colocar a sua família antes de Deus, você também não está apto a seguir a Jesus. Porque Jesus pede para você deixar que a sua família siga o seu curso. Mas você deve seguir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus e pregar o seu reino. É isso que ele pede. E o terceiro é aquele que até se coloca em posição de trabalho, aceita a missão, mas que lá no meio olha para trás. E Jesus está dizendo que se você quer ser um seguidor, e se você nesse momento aceitou a missão de Jesus, você não tem mais tempo para olhar para trás. Você tem que olhar para frente. O apóstolo Paulo mesmo dizia que ele prosseguia para o alvo da soberana vocação. E é isso que nós devemos seguir. Nós temos que ter esse alvo, a nação celeste, o reino de Deus. Não há tempo para olhar para trás. Então, meus queridos, se você se enquadra numa dessas três classes, esse é o momento para que você faça uma reflexão do teu agir como seguidor de Jesus e se arrepender e verdadeiramente ser um seguidor de Jesus, sem interesse, não colocando nada, nenhum tipo de interesse, até mesmo nem mesmo a família à frente de Deus. E o mais importante, você não pode se arrepender no meio do caminho. É um momento para levarmos em consideração que Deus está nos chamando para pregarmos o seu evangelho, para fazermos a sua vontade. E a pergunta que eu faço a você: é você um desses três tipos de seguidor? Ou quer você ser um verdadeiro seguidor de Jesus? Espero que você seja o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que quer fazer a sua vontade. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.